É mestre e doutor em História Social, com pesquisas sobre as revoltas e revoluções do Brasil no século XIX. Atualmente, ele é pesquisador assistente do projeto Moral e... Traduz aí. Empreendedorismo moral e econômico para uma história global suíça. Investiga o passado colonial da Suíça na América Latina, na África e na Ásia. É também atuante no coletivo História da Disputa da História, que, dentre outras coisas, organiza visitas históricas críticas em São Paulo e publica anualmente o calendário insurrecional, que neste ano trata da abolição e no ano que vem tem como tema as lutas por liberdade diante de formas diversas de encarceramento. Então, agora eu passo a palavra para o André para proferir essa conferência de encerramento do evento, Subversão e Evolução na América Latina. Com você, André. Olá, bom dia a todos. Começo aqui um pouco me introduzindo nesse contexto, né? Sou historiador realmente sem uma trajetória de diálogo nem com a psicanálise, nem com a psicologia. Conheço muito superficialmente e para mim foi um aprendizado muito grande estar nesse evento e perceber, inclusive, alguns caminhos para diálogos entre aquilo que nós estamos problematizando, refletindo sobre na minha área de ofício, na história, e o que se faz nos campos aí da psicanálise, da psicologia, enfim. Eu acredito que tem uma coisa muito importante, que é o quanto nós nos importamos com as singularidades e as particularidades de cada sujeito e de cada processo específico, e não simplesmente por as tendências predominantes ou as regularidades, quer dizer, o quanto aquilo que é singular na trajetória do humano nos importa de diferentes maneiras. Acho que isso é um ponto de diálogo muito importante, e evidentemente temos algumas referências comuns aí, especialmente os pesquisadores, as pesquisadoras que trabalham da perspectiva do marxismo, da perspectiva de correntes teóricas aí que ultrapassam esses domínios disciplinares, né, do saber universitário. Enfim, fui convidado a falar desse tema de subversão e revolução num evento latino-americano, e dentro deste recorte me proponho aqui a trazer algumas questões possíveis para um debate envolvendo a história, e alguns dos temas, dos problemas que eu vi sendo discutidos ao longo desse evento e que, portanto, eu acho que dialogam muito diretamente com o que nós estamos fazendo. Esse recorte é subversão e revolução na América Latina do século XIX, então vamos dar um salto aqui a esse nosso grande território imaginado, não imaginado, mas no sentido aí de que de como as nações são imaginadas, como que as grandes identidades são imaginadas. Enfim, essa América Latina que também tem uma história surgida no século XIX enquanto identidade, né? Enfim, olhar para o que pretendiam, o que queriam, com o que sonhavam, o que aspiravam, o que desejavam as pessoas que fizeram revoluções 200 anos atrás, cento e tantos anos atrás, no período em que surgiram aí os nossos estados nacionais, no período em que surgiu o Brasil, a Colômbia, o México, assim por diante, enquanto estados nacionais. Bom, aqui pode passar para o próximo, né? Começa com esses dois mapas. Esse é um mapa das datas de abolição do continente, esse é o segundo mapa aqui das datas da independência, um pouco
Esses mapas são dos calendários insurrecionais, essa produção que a gente faz para debater história, né? E um pouco situam no continente quais são as 3 grandes linhas de força de revoluções acontecidas nesse período na América Latina, né? De um lado, aquilo que conhecemos melhor, porque as histórias que nos formam, né, desde a educação escolar, a mídia e tudo mais, é uma história marcada pela identidade nacional, ainda marcada por isso, que veio do século XIX. Então, os processos de independência, os processos de ruptura com as metrópoles coloniais, etc. O segundo ponto, o século XIX é o século das abolições, aí iniciadas com a Revolução do Haiti em 1791, pouco antes do início do século, e terminada com o Brasil em 1888, último país do continente a abolir a escravidão, enquanto um período de maior agitação anti-escravista vivido na história desse continente. E uma luta aí que vai ter como conceito central a liberdade. Terceira corrente aí de movimentos rebeldes, revolucionários que acontece na América, a luta por autonomia de comunidades, principalmente indígenas, mas também de outras comunidades tradicionais por todo o continente, contra o esforço individualizante, o esforço homogeneizador, o esforço de implementação de uma ordem liberal no continente latino-americano durante o século XIX. Quer dizer, os mesmos atores políticos que fazem as independências, os líderes libertadores e toda esses tornados heróis nacionais, né, das nações latino-americanas, vão ser aí portadores de ideias liberais que vão se confrontar com formas de sociabilidade, com formas de reprodução da vida que não são atravessadas pelas ideias aí de propriedade, pela relação mercantil, pelo dinheiro, que são relações comunitárias, que são a organização pela propriedade coletiva, né, pela posse comunal de terras, tudo aquilo que vinha se consolidando já numa tradição, né, dentro do antigo regime, dentro do domínio colonial espanhol, português, nas Américas, já estava de certa forma reconhecido por esses regimes coloniais a autonomia de diversos povos indígenas do continente, e o Estado liberal do século XIX vai vir também com um esforço aí de tornar essas populações, realizar aquilo que depois o neoliberalismo vai tornar um slogan, né? Não existe sociedade, apenas indivíduos, né? Isso já estava colocado no liberalismo do século XIX como um esforço individualizador, homogeneizador, transformador aí de relações comunitárias em sociedade de proprietários e daqueles que estão submetidos a esses proprietários, né? Então, divido, né, as lutas desse período nessas 3 grandes correntes, né? De um lado, a desintegração de impérios coloniais, que vai abrir uma conjuntura de crise, e nessa crise o liberalismo vai ser a grande ideologia revolucionária que vai organizar não só elites, mas diversos setores subalternizados da sociedade que vão atuar em nome de uma igualdade civil prometida pelo iluminismo, prometida pelos ideais da Revolução Francesa, pelo liberalismo político, a luta, né, propriamente abolicionista, e essa luta comunitária. O que eu acho interessante colocar desde o princípio é a questão de como que liberdade, autonomia, independência, termos que a gente, né, vem analisando criticamente no nosso contexto atual, porque são apropriadas pelo neoliberalismo de uma maneira central no discurso neoliberal. O discurso neoliberal de hoje está falando de
liberdade, independência, autonomia. São bandeiras como essas que são levantadas, né, pelo discurso hegemônico hoje. Essas bandeiras mobilizaram setores populares em nome de... quer dizer, são conceitos que, em nome deles, foram movidas lutas que muitas vezes iam no sentido completamente oposto do liberalismo, da individualização, do atravessamento pelo dinheiro, do império das relações mercantis, da propriedade privada, do direito burguês. A gente tem, então, lutas que mostram que liberdade, independência, autonomia podem ter significados muito diversos do que aqueles que nos são oferecidos, e que esses conceitos, essas palavras, elas têm uma história de luta popular e não apenas uma história de apropriação neoliberal, e que elas nos pertencem. Não devemos deixar ao inimigo falar em nome da liberdade. A luta pela liberdade é uma luta dos oprimidos, é uma luta de quem enfrentou sistemas de opressão que, de forma mais direta, de forma mais literal, eram regimes de exclusão da liberdade, de retirada da liberdade. Quer dizer, o nosso regime escravista, que só no Brasil chega a quase 5 milhões de pessoas traficadas, que, enfim, é o maior regime escravista do continente, né? Ele dá mostra do que lutar por liberdade já significou por aqui. O primeiro ponto, né, dentro dessa questão da liberdade que eu gostaria de trazer é a de que ela era elaborada de muitas maneiras e não apenas aquela que nós temos mais contato, que vem da tradição ocidental, das ideias da Revolução Francesa, do Iluminismo, etc. E para isso eu trago a Revolução do Haiti como experiência, pensando o quanto diferentes formas de conceber a liberdade estavam presentes, formas que vinham de tradições culturais completamente distintas. Né? De um lado nós temos aqui, numa mesma revolução, de um lado nós temos aqui, né, a imagem de Toussaint Louverture, principal liderança da Revolução Haitiana, vestido a Revolução Francesa, né? Claramente uma figura que está em diálogo com o que está acontecendo na Europa e em outros países do Ocidente em termos de ideias revolucionárias, liberais, iluministas, etc. E do outro lado, aquilo que é muito menos conhecido, né? A Revolução Haitiana ela não começa como uma consequência da Revolução Francesa, como geralmente a gente costuma entender, se é que a gente costuma entender alguma coisa sobre isso. Né? Conhecemos muito pouco de história do Caribe, de história do Haiti, e esse é um dos maiores apagamentos que hoje estamos lidando na história. Por isso que eu trago aqui a Revolução Haitiana. O que dá início à Revolução Haitiana é uma cerimônia de voodoo. É uma cerimônia de voodoo que vai não declarar princípios universais europeus, mas declarar guerra a um Deus opressor identificado como Deus dos brancos. Isso aqui é a declaração de guerra que dá início à Revolução do Haiti, né, numa cerimônia. O bom Deus que criou o sol que do alto nos ilumina, que agita o mar e faz rugir o trovão, o bom Deus escondido nas nuvens observa-nos, ele vê o que os brancos fazem, o Deus dos brancos exige crimes. O nosso Deus pede boas ações, mas este Deus tão bom exige vingança. Ele vai dirigir as nossas mãos, ele vai ajudar-nos. Deitem fora a imagem do Deus dos brancos, que tem sede das nossas lágrimas. Escutem a voz da liberdade que fala em todos os nossos corações. Isso é a declaração de guerra que dá início à Revolução do Haiti, que vem de uma tradição filosófica, de pensamento, etc., que não tem nada a ver com o iluminismo europeu. E isso estava difundido, formas diversas de se conceber lutas sociais que falavam em liberdade por todo o continente. Nós tínhamos
ao mesmo tempo, poucas décadas depois, declaração de guerra contra a escravidão em nome de princípios islâmicos, né, na Bahia. Nós temos diversas rebeliões indígenas que vão colocar diferentes cosmogonias diferentes cosmologias, em suas reivindicações, diferentes concepções de como concebiam a luta que estava tendo. Temos que lembrar que a América Latina dessa época tinha passado por apenas uma parte dos genocídios que aconteceram na América Latina. A gente costuma pensar em genocídio indígena sempre pensando em século XVI, em Colombo, etc. Mas parte substancial desse genocídio foi feito após as independências pelas nações latino-americanas, por estados liberais que avançavam sobre terras comunais, sobre terras coletivas indígenas por todo o continente. Em boa parte da América Latina, os indígenas eram a maioria da população durante o século XIX. Então, estamos falando ali, né, de diferentes visões de mundo, tradições filosóficas, tradições críticas à situação colonial, a situação de um domínio colonial e a escravidão, especificamente. Pode passar para o próximo. Nele veremos que não é apenas Torção Louverture, né, que usa este modelo de chapéu, né. Isso aqui pode parecer uma grande falta de criatividade para escolher modelo de chapéu e de vestimenta, né? Mas a gente olha para os líderes das independências da América Latina, Torção Louverture, Dessalines, Henri Christophe, que são do Haiti, O'Higgins, Bolívar, San Martín, da América Espanhola. Se olhar Dom Pedro I, vai ser muito parecido com isso aqui. E ali está a matriz, né? Napoleão, né? Todo mundo querendo parecer Napoleão. Isso aqui mostra um pouco o que é essa vertente iluminista desse processo, essa vertente centrada na Europa, essa vertente revolucionária hegemônica que vai correr a América, um pouco estabelecendo aí a sua narrativa oficial em cada lugar, né? Eu acho que uma coisa importante que a crítica histórica traz, né? Eu fiquei muito feliz de ouvir muito o nome do Walter Benjamin aqui, né? Muito mais do que nos eventos de história. Então, parabéns para vocês, e que os historiadores não poderiam dialogar mais com o Walter Benjamin. Enfim, o que a gente vê aqui, então, é um pouco a construção de um mito que é um tipo de mito de herói, um tipo de mito de construção, de concepção de que certos indivíduos têm uma superconsciência histórica capaz de entender o seu momento e tomar decisões, e graças a isso, né, tivemos independência, abolição e uma série de coisas. Essa superconsciência histórica de certos indivíduos eleitos como mitos desse processo, ela esconde, né, a consciência, que a consciência deles, né, evidentemente não era tudo isso, mas também que a população em geral, em seus diversos setores, estava atuando cada qual de maneira bastante consciente dentro da sua realidade, e ajudou a produzir o resultado desse processo. Quer dizer, a gente ainda acho que tem muito presente na leitura, por mais que tenhamos ali mais de um século de críticas, né, seja do materialismo histórico, seja de outras correntes críticas, essa visão de olhar para as evoluções a partir de certas narrativas heróicas e de superconsciência histórica de certos indivíduos, geralmente pertencentes às elites políticas e sociais daquela sociedade. Então, um pouco para além, né, da falta de criatividade de escolher chapéu, né, isso aqui mostra como tudo faz parte de um mesmo contexto, né, de uma mesma linguagem política, de um mesmo léxico político que vai vir da Revolução Francesa. Pode passar para o próximo? Bom, isso que eu comentei agora, pode seguir.
indo para mais alguns casos posteriores impactados pela Revolução Haitiana, acho que ainda sobre a Revolução Haitiana é importante dizer, né, ela tem impactos sobre a formação do pensamento do Ocidente que são hoje demonstrados, por exemplo. Acho que muitos aqui devem ter lido ou ouvido falar, pelo menos, sobre a dialética do senhor escravo de Hegel. Acho que isso é um tema que, especialmente os marxistas, enfim, é muito caro. O que a gente não tem muita ideia é que Hegel escreve isso quando está completamente impactado pelas notícias da Revolução Haitiana e pelo que não se esperava que pudesse acontecer, que é um levante escravo daquela magnitude que violentamente, de um momento para o outro, eliminasse totalmente a sua classe senhorial e revertesse a situação do escravo em senhor. E aquilo gerou, né, um piripaque do Chaves, né, na filosofia europeia. Né? Eles não estavam preparados filosoficamente para lidar com uma questão de uma rebelião escrava daquela magnitude. E isso vai trazer uma série de reflexões a partir da metáfora da escravidão. Os europeus vão conceber uma série de reflexões que hoje a gente vê simplesmente como um pensamento ocidental, europeu, etc., mas que é um pensamento que não teria sido concebido sem uma experiência global do colonialismo, sem as atuações dos sujeitos que estavam na periferia enfrentando esses mesmos europeus e os processos de escravização, de colonização deles. Quer dizer, nem o iluminismo europeu é exatamente europeu, né? Ele é global, ele vem de experiências que são globais, de imposição de projetos coloniais e de reação a eles. Então, isso, né, para fechar essa questão da Revolução do Haiti, a gente ir para outros pontos importantes dessas revoltas. Né? A sedição baiana, também conhecida como Revolta dos Búzios, movimento ocorrido na Bahia em 1798, ela é um pouco o ponto de partida de uma série de revoltas que vão colocar como conceito central a liberdade, a igualdade no Brasil ao longo do século XIX, o chamado liberalismo radical, liberalismo popular, que vai ter uma grande adesão ao longo do século XIX no Brasil. Né? Então é interessante a gente pensar, quando a gente olha uma população aderindo a ideias liberais hoje, né? Hoje que o liberalismo já fez tudo que fez, né, no mundo, em termos de tragédia, de acúmulo de escombros, né? Naquela época o liberalismo era novo e cheiroso, né? Ele não tinha mostrado essa face toda, né, do que ele era capaz de produzir de devastação social. Então, o liberalismo vindo ali da Revolução Francesa, ele era muito atraente para as populações subalternizadas da América Latina, que aderiram em grande medida a ele. Então já tivemos uma população, em grande medida, defensora de ideias liberais na América Latina no século XIX, mas porque eram ideias que traziam um horizonte de igualitarismo social, não, igualitarismo civil, né? Que, por exemplo, poderia proteger com relação à escravidão, poderia proteger setores livres da ameaça de escravidão, mesmo que não colocasse a escravidão em questão, né, como no caso do Brasil. Porque o liberalismo do século XIX, ele servia para defender a escravidão, para atacar a escravidão, ele servia para tudo. Né? Ele estava na boca de radicais e de conservadores, né? Dependendo da vertente do liberalismo que a gente está falando, né? Porque o liberalismo serve para defender certas agressões do Estado. Pense, por exemplo, o recrutamento forçado para o exército, né? Você dizer, eu tenho direitos civis, o Estado não pode me sequestrar porque eu não pratiquei um crime. Então é possível usar o liberalismo para defender setores populares naquele contexto, né? No caso da escravidão, a luta abolicionista em grande medida vai se fundamentar em ideias liberais, né? Em ideias
que vem da filosofia liberal, do iluminismo, desse campo, né, de pensamento. E no caso aí, né, da sedição baiana, a gente tem um impacto da Revolução Haitiana, poucas evidências dela, mas principalmente da Revolução Francesa. Né, os baianos chegaram a mandar para o diretório na França um projeto de anexação da Bahia à França, que chegou ao diretório, né, não foi votado porque a França estava em caos, o diretório logo caiu e eles tinham coisas muito mais urgentes para debater no contexto da Revolução Francesa do que isso, mas são essas ideias. Um outro ponto importante é o da guerra como um instrumento de engajamento na cidadania, enfim, no Estado liberal. Né? Quer dizer, no momento das guerras de independência, das diversas guerras civis que se sucedem, revoluções, guerras civis, etc., a gente tem uma necessidade de arregimentação militar acima do comum, né? Mesmo no período colonial, com guerras de concorrência colonial, ali, né, você olha para casos como a Colômbia. A Colômbia é um caso extremo de mobilização militar no contexto da guerra de independência. Essa mobilização militar vem junto com uma promessa de que os recrutados vão ter direitos civis, de que os recrutados vão se tornar cidadãos e ganhar algo com adesão a uma ordem liberal. Né? Então, a guerra como instrumento também, né, de incorporação a essa ordem liberal. E, enfim, o fato de que tudo isso, a ordem liberal não estava pré-definida antes desse processo. Né? A gente tem que olhar para esse processo como a crise de uma forma de organizar o poder, de organizar a sociedade, de organizar o mundo, que existiu por 300 anos. Né? Lá na época de Cabral até a independência, o que organizava o poder nessa parte do mundo, né, na América Ibérica, pensando, né, nessa estrutura, é um Estado do antigo regime que se legitima sobre uma ideia de desigualdade natural entre os indivíduos, entre as pessoas. Não fala em indivíduos, fala, né, em povos. Né? O grande conceito do antigo regime é povos, e o entendimento de liberdades, privilégios, como praticamente sinônimos. Né? Liberdades é aquilo que os nobres têm, por exemplo, a liberdade de usufruir de uma renda na terra. Né? Ela não é um conceito político que serve à libertação de alguém. Né? O antigo regime entra em crise e vem outra ordem que se estabelece, e essa ordem estava em disputa. Pode passar. Só para ter uma ideia, não vou ficar passando em tudo, né? Só para ver o tanto que tem aqui. Né? Isso aqui são algumas das grandes revoltas e revoluções que acontecem só no Brasil, né, nesse período. Só mencionando que divido ela um pouco em blocos, no sentido de que os conflitos envolvendo a independência vem primeiro, eu falei da sedição baiana, depois as guerras de independência, etc. Depois a gente tem um período de liberalismo revolucionário atuando como uma ideologia central nesses movimentos. Então, aquilo que no Brasil a gente conhece como as revoltas regenciais, a praieira, esses movimentos, vindo como uma grande onda liberal revolucionária que vai organizar ideologicamente esses movimentos. Mas a gente tem, né, jihad islâmica na Bahia, a gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo de diferentes fontes. Todo esse cenário muito diverso acontecendo ao mesmo tempo. Né? E ao mesmo tempo a gente tem também movimentos que, quando a gente olha a princípio, são movimentos reacionários, conservadores, como é o caso da Guerra dos Cabanos em Pernambuco, que defendia a restauração de Dom Pedro I, um imperador autoritário que tinha sido derrubado por um movimento muito que pretendia reformas, né, modernizantes e assim por diante, e que, portanto, facilmente pode ser identificado como um movimento de reação. Né? Ao mesmo tempo, a Guerra dos Cabanos é o único movimento em que escravizados, livres pobres, indígenas,
lutaram lado a lado contra a elite de uma província. É o movimento mais popular possível e de atuação desses movimentos. E por quê? Porque ninguém atacava tanto os territórios desses povos quanto os liberais. Porque o liberalismo veio com um avanço sobre concepções tradicionais que o antigo regime ainda aceitava, incorporava na sua lógica. Então, o regime anterior, ele organizava essa sociedade em povos que tinham relativa autonomia, que poderiam atuar segundo os seus próprios costumes, digamos assim, desde que aceitassem pagar tributo, a presença de um padre para pregar a doutrina católica, assim por diante. O que acontece no Estado liberal é irem para cima desses territórios para torná-los propriedade privada, dividida em lotes e tudo mais, e ninguém mais ter acesso a nada. O liberalismo age naquele contexto como força revolucionária, mas já age como uma força que vai gerar reações populares, porque está impondo um novo tipo de domínio, um novo tipo de imposição sobre esses povos tradicionais. Esse último bloco de revoltas já são movimentos da segunda metade do século XIX que não são mais inspirados por ideário liberal, mas são movimentos ligados, já vem de uma base popular, com suas próprias concepções, com suas próprias, a partir de suas próprias vivências, sem uma linguagem política do liberalismo revolucionário. Pode passar para o próximo? Aqui eu trago para fixar um pouco esse ponto da internalização colonial do pós-independência, de como a autonomia comunitária estava em guerra com o individualismo liberal no contexto do século XIX. Uma citação de um capítulo recente da Mônica Dantas, do Roberto Sala, dos historiadores: o afã homogeneizador individualista dos governos pós-independência ameaçava os valores comunitários e as estratégias de sobrevivência, rompia os laços familiares e de parentesco que muitas vezes separava as pessoas de seus lares e suas terras. Não espanta, portanto, que os governos latino-americanos tenham testemunhado a eclosão de uma infinidade de movimentos de contestação, ação de resistência e enfrentamento, armadas ou não, mais ou menos organizadas, protagonizadas por indígenas, escravizados, libertos e livres povos, contrários às políticas e ideias liberais implementadas nos diversos países ao longo de todo o século XIX. Então, contraditoriamente, a gente vê um papel do liberalismo inspirando revoluções e provocando reações rebeldes das populações pobres, que não são chamadas geralmente de revoluções, afinal, a construção de memória sobre isso quem fez foram as elites. E para eles, revolução é o que eles lideraram, o que eles controlaram e tudo mais. Eu acho que tem uma questão aí de que conhecemos muito pouco o que pensavam, o que queriam esses atores. Mesmo quando conhecemos um pouco dessas revoltas, geralmente quem eram os líderes, o que estavam, qual partido estavam alinhados, e isso geralmente nem passava pela cabeça dos sujeitos que estavam se revoltando. Eles queriam as terras comunais deles, eles queriam a liberdade deles diante de ameaça de escravização, eles queriam, enfim, outras coisas, fugir do recrutamento militar. São demandas vindas da sua própria experiência nesse processo. Pode passar. E por último, no final do século XIX, e aí falando especificamente do Brasil, não conheço muito bem esse contexto para a América Latina, do resto da América Latina, se houve algo assim, mas a nossa maior guerra civil do século XIX, Canudos, é geralmente colocada numa caixinha de movimento messiânico, e é o tipo de movimento que mais
recebeu interesse, inclusive, de interpretações sobre psicologia de massa, sobre esse tipo de coisa, essa coisa do messianismo, né? Hoje, né, existem análises que deixam muito claras, muito evidentes, com farta documentação, né, o papel secundário que exerce sobre esses movimentos um tal ideário messiânico, se comparado com o papel que tem as formas de solidariedade que concretamente as populações pobres tinham entre si nos locais onde esses movimentos ocorreram. Quer dizer, Canudos, né, como grande exemplo, ela não se forma com a chegada do Antônio Conselheiro seguido por um monte de fanáticos, né? Canudos se forma como comunidade de pessoas que estavam sem terra naquele momento e já tinham décadas, tinham a vida inteira de experiência, né, de o que hoje a gente pode chamar de mutirão, né, de trabalho coletivo, ainda que as roças fossem de cada família, ainda que cada terra fosse trabalhada por cada família, de práticas coletivas que atravessavam grandes regiões do sertão do Nordeste e que articulavam já essas pessoas. No momento de aperto, quando os ricos cercam as áreas férteis, que é isso que aconteceu antes de Canudos, né, essa coisa de que estamos numa perspectiva de guerra pela água, né, a guerra pela água já estava lá. Canudos vem de um cercamento de terras com água, com rios, uma população que vai se tornar extremamente miserável e vai apelar para aquilo que ela tem de organização política, porque ela tinha organização política. Só que essa organização política era segundo seus valores, que não eram nem liberais revolucionários, nem qualquer outra ideologia que se queira imputar. Era o cristianismo popular que estava difundido e que desde o período colonial, desde as primeiras cidades do Brasil, né, a primeira instituição que aparece em qualquer vilarejo ou povoado é uma capela, uma igreja, enfim, é a instituição mais presente na sociedade brasileira. Então, é um pouco olhar para além do que essas construções de memórias consolidaram na gente, seja no mito de herói, seja numa ideia de que o que acontece aqui é um desdobramento de revoluções da Europa, simplesmente, né, a cerimônia do voodoo está aí para mostrar que a liberdade pode ser reivindicada de outras maneiras, e, finalmente, com relação a esses movimentos supostamente fanáticos e messiânicos. Obrigado. André, muito obrigada pela sua fala. É sempre muito bom e importante te escutar. Muito se fala, talvez você tenha notado isso, né, no encontro, sobre a questão da história, né? A história parece como algo importante, inclusive por conta da construção de memória, como que isso vai lançando cada um, enfim, né? Mas também tem uma questão sobre o próprio conceito de história, que está colocado assim, né? E tem algo que você traz que é fundamental, e isso aparece muito também na psicanálise. Eu não queria fazer uma fala muito psicanálise lacaniana, assim, mas o Lacan, ele de fato ele tem uma contribuição enorme quando ele pensa na questão da subversão, né? E é uma subversão que tem que ver com não só uma inversão de posições, né, mas também com a própria destituição de determinadas posições. E quando e é muito clínico isso, assim, né, de como que determinados significantes, ou se a gente for pensar, né, dentro desse nosso assim, né, os conceitos, como eles mobilizam a prática, né, e como que cada um vai tendo uma leitura sobre aquilo, assim, né, então, e não numa lógica necessariamente individualista, de que, né, bem pós-moderna, assim, né, de que cada um entende, né, uma coisa. Eu acho que você consegue trazer para a gente como conceitos, ideias fundamentais, assim, né, de mobilização de práticas, elas foram percebidas e operaram de modos diferentes, em contextos diferentes, assim, né?
e de como que os próprios conceitos, se a gente for pensar bem no campo da política, eles estão abertos à disputa, né? Então, quando você chama muito a atenção da ideia de liberdade. E também interessa pensar que como que essas construções de sociedades imaginadas, imaginárias, a partir de determinados mitos, por exemplo, né? Quando você fala do mito de herói, como, por exemplo, quando a gente fala do mito da democracia racial, enfim, vários mitos, né? Como eles também têm esse papel de congelar, digamos assim, os conceitos, né? Dentro de uma determinada perspectiva, e como que também elas orientam as práticas e acabam, às vezes até inviabilizando, né, a sua subversão. Eu acho que isso importa quando a gente vai pensando de todas as tradições que foram sistematicamente apagadas de luta, né? Então, e como que a gente faz esse trabalho, se a gente não ficar atento a isso, né? Como que a gente faz esse trabalho paulatinamente de soterramento, né, dessas memórias, quando a gente continua partindo de uma determinada narrativa, né, bom, liberalismo é isso, né? Luta por abolição é aquilo. E é interessante, né, porque o abolicionismo tem aparecido muito, né, nos movimentos sociais. Eu acho que você é uma pessoa que acompanha bastante isso, né? Então, quando você fala sobre... É interessante o seu processo de fazer uma leitura contrapelo, porque é possível, apesar de a gente não chegar nos meandros, assim, né, do que mobiliza essas pessoas que estão em processos revolucionários, em revoltas, enfim, a gente pelo menos consegue mapear o que eles não querem, né? Então, assim, eu quero uma destituição disso, eu quero uma ruptura com isso. Óbvio que vai ser mobilizado também por uma situação muito imediata do que eles estão efetivamente perdendo, daquele momento histórico, né? E agora também talvez fosse importante a gente pensar nisso, né? Então, assim, quais são as ideias de política que mobilizam as nossas práticas e como que a gente consegue se organizar por meio dessa ideia de ruptura, porque eu acho que isso que é o mais importante, assim, em muitos processos de revolta e revolução, isso tem que estar muito evidente, né? Isso tem que estar muito organizado, no sentido assim, do que eu não quero, o que eu vou negar nesse processo, né? Abolição em relação ao quê? Quais são os tipos de prática que efetivamente têm que ser destituídas? Bom, agradeço muito a presença de todos, o pessoal que está online também, e eu queria abrir para perguntas, questões, por gentileza. A palavra está com vocês. Obrigado pela palestra, boa demais. Eu tenho uma pergunta no seguinte sentido. Porque essa coisa do Haiti, toda a tese lá da Bourmont e tal, eu gosto, é um negócio que me interessa bastante. Justamente porque a leitura que ela faz nos permite sugerir assim que eu gosto de pensar no que acontece no Haiti como se fosse levar ao limite, uma coisa que na Revolução Francesa parece só como promessa, assim. Tipo, é quase como se a liberdade, eles pegam aquilo e jogam ao pé da letra. Então é igualdade, liberdade e fraternidade, então bora fazer isso acontecer. E quando você bota essa palavra, apavora os caras que estavam pensando isso só no plano iluminista, assim. E até uma coisa que eu achei engraçada quando você fez a brincadeira com o chapéu, assim, que tipo, essa unidade dos chapéus ali com pequenas variações, ela estava meio que simboliza também uma certa difusão do iluminismo com suas variações ali, e essas variações me parecem interessantes, assim. Eu gosto de pensar que é toda a coisa do Hegel mesmo respondendo a isso, tentando dar os seus pulos lá filosóficos para entender essa porra. Me parece ter um valor muito bom nessa maneira como a coisa de radicalizar mesmo o discurso iluminista, que era só, digamos, de um discurso de direito transformando um discurso de fato, assim, se eu puder falar um pouquinho disso. Não, existe uma tradição crítica muito forte de pensar a Revolução Haitiana, né? O C.R.R. James, essa tradição que vem do marxismo, que vai pensar a Revolução Haitiana,
como o iluminismo levado a sério, né? O iluminismo que ouvido por quem, quer dizer, ouvido e elaborado por quem era mais oprimido pelos iluministas, né? Muitos filósofos iluministas enriqueceram com fazenda no Haiti, né? Isso o básico do iluminismo, assim, né? Das bases materiais do iluminismo, assim, né? Então, quer dizer, e é isso, né? Quer dizer, o torcedor com o chapéu dele, né? Demonstra bem que ele é parte desse conjunto, e realmente a declaração de independência do Haiti, diversos documentos, isso que eu mostrei né, o documento que é a cerimônia do voodoo e tal, e ela é como que uma declaração de guerra que dá início à revolução. Depois tem uma proclamação de independência que vai trazer esse ideário liberal, iluminista e tudo mais, e ao mesmo tempo já uma negação radical do outro francês, né? Ele vai dizer que a Constituição do Haiti só poderia ser escrita no crânio de um francês, né? A proclamação de independência foi isso, ele fala isso, né? E a gente tem uma negação radical das identidades dos colonizadores nesse momento. Então, a revolta que eu estudei, né, nesse processo todo, é o massacre de portugueses. Todos os portugueses da província de Mato Grosso foram executados de uma hora para outra, né? Fizeram uma conspiração lá, um pessoal que estava se confrontando politicamente com eles, e enfim, a gente vê uns 40 ou 50 portugueses em Mato Grosso, eles foram simplesmente exterminados por caçados, né? Os que fugiram mandaram escolta atrás dos caras e mataram todo mundo, como uma negação radical da identidade portuguesa no contexto da independência, né? A gente não costuma pensar a independência do Brasil nesses termos também, né? Parece que o Haiti é a radicalização e tal, o iluminismo levado a sério, tudo isso, né? E o Brasil é só conciliação, né? O Brasil... Só que a conciliação é a memória construída por essas elites, né? A conciliação não é o que aconteceu lá. O que aconteceu lá é massacre, deportação. Os portugueses mesmo, né? Não foi uma geração boa para se ser português no Brasil, né? Os caras apanhavam o tempo todo em tudo que é lugar, e assim, na Bahia eles foram botados em barco à força para ser mandados para Portugal de volta, né? Em Pernambuco teve massacre, no Pará teve massacre, no Rio de Janeiro teve massacre. Você coloca na imprensa, né? ou busca na imprensa, você vê diversos pequenos episódios, o sujeito foi espancado, levou pedrada, não sei o que lá, aos gritos de morra português, de mata marotos, de mata bicudos, de mata marinheiro, né, que são apelidos pejorativos dados a eles. Isso mostra uma negação radical de uma identidade também, né, aqui. Então o Haiti, eu acho que é interessante que ele tem esse impacto global, quer dizer, não havia projeto de abolição nenhum nas Américas antes da Revolução do Haiti. Não me parece verossímil que houvesse se não fosse a Revolução do Haiti, percebe? Ela provoca um início de um processo de abolições da escravidão, de maneira que um século depois, pode parecer muito tempo, porque para a vida individual, né, da gente é muito tempo, mas a escravidão tinha durado séculos, né? Um século depois da Revolução do Haiti não tem mais escravidão nas Américas. O Brasil é o último, antes tem, né, a América Espanhola, por exemplo, o Petion, que governava o Haiti, né, na época da Guerra de Independência da América Espanhola, ele se reúne com Bolívar para apoiar a independência da América Espanhola, com a condição de que libertasse os escravos em todos os países independentes. Isso, né, acabou não se executando dessa maneira, né? O próprio Bolívar acabou depois ficando de lado nas disputas políticas e, enfim, não conseguiu executar o projeto daquela maneira, enfim. Mas isso mostra também, né, a Revolução Francesa levava a sério, inclusive em seu universalismo, né? Os haitianos não estavam querendo só libertar o Haiti, eles estavam com uma política internacional de promover abolições, como eles incentivaram a migração de libertos de outros países para lá.
eles queriam migração de pessoas negras livres que tinham vivido a escravidão de outros lugares da América para lá, né? E atraíram, inclusive, revolucionários brasileiros. Teve o Emiliano Munduruku, que foi um revolucionário de Pernambuco. Ele participou, né, da Revolução de 1617, depois da Guerra de Independência, depois da Confederação do Equador. Durante a Confederação do Equador, ele participou de uma revolta que tentou massacrar os portugueses de Recife, no qual foram cantados versos em homenagem à Revolução Haitiana. Dizia, tal como o grande Cristóvão, esse imortal haitiano, eia meu povo, levanta, ó meu povo soberano. Henri Christophe, que é homenageado aí, o herói, né, o herói da Revolução do Haiti. O mesmo Henri Christophe, em 1804, quando tinha acabado de acabar a Revolução do Haiti, existiu uma denúncia na polícia do Rio de Janeiro, e sua corte nem tinha chegado no Rio, em 1804. Uma denúncia na polícia do Rio de Janeiro de que os membros das corporações de milícias de homens pardos estavam, assim que eles dividiam as tropas, né, tinha tropas de homens brancos, os pardos pretos, que eram chamados Henriques, os homens pardos estavam andando com um retrato do Henri Christophe no peito, em 1804. A Revolução Haitiana mal tinha acabado, a independência do Haiti foi em 1803, se não me engano, não tenho certeza, mas é por aí. E ali já se estava o herói da Revolução Haitiana sendo ostentado no peito por milicianos pardos do Rio de Janeiro. É muito interessante essa coisa de como o Haiti teve um impacto global que é completamente desprezado em análises, por exemplo, da história política sobre a história da democracia, a história do conceito de liberdade, a história, ou principalmente da ciência política, da sociologia, aí vai ficando mais complicado ainda, né? Quer dizer, parece que ideias de democracia só nasceram, né, de café parisiense, né? Que é só ali que se formulou a ideia de liberdade popular. Os panfletos da Bahia, da secção baiana, elas vão falar em a liberdade é a doçura da vida, a liberdade é a vida dos homens em igual paralelo uns para os outros. Eles são muito poéticos, essas falas deles, né? A bem-aventurança, enfim, a liberdade é o descanso do homem, né? Eles falam. O descanso do homem é muito bom, né? Porque contrapõe o trabalho, né? É interessante esse descanso do homem. Enfim, acho que a Revolução Haitiana a relevância da Revolução Haitiana para moldar o mundo que nós conhecemos hoje é um dos grandes apagamentos da história. André, muito obrigada. Eu adorei essa frase da liberdade é o descanso do homem. Somente numa sociedade que a gente está tão mobilizado, né, pelo trabalho, e mesmo quando não se é remunerado, né? Então, assim, essa atividade infinita, né, pela mesma lógica. Pessoal de casa, pessoal que está online, alguma questão? Pessoal daqui, alguma questão? Não? Eu? André, meu nome é Brenda. Eu tenho estudado algumas coisas sobre racismo há pouco tempo, sei lá, mais ou menos 2 anos aí. E eu estou vendo, né, quanta coisa errada eu aprendi sobre quem é que busca realmente sua libertação, né? Estava até outro dia dando exemplo, não é do seu Fernando, tem muitos aqui, mas tinha uma novela, Escrava Isaura, que mostrava sempre os brancos num boteco lá, conversando sobre como libertar os escravos, como se os negros não tivessem participado disso. Então a gente cresce, né, nesse ambiente, escutando isso. E hoje você está trazendo também essas novidades, para mim acaba sendo um pouco novidade,
É que sim, novidade não, né? Parece que aí é tão óbvio, né? Depois que você falou, parece tão óbvio. E sobre quem lutou, como isso apareceu como o Brasil como um país conciliador, enfim. Mas eu escutando você, eu fiquei até pensando assim, na verdade é mais um comentário, nem uma pergunta, porque eu não sei se ela tem resposta. Porque começa assim, a me aguçar a vontade de querer saber mais de coisas que a gente não sabe, porque eu fiquei sabendo dessas histórias sobre os negros, agora sobre as ideias revolucionárias, e eu fico pensando, o que mais, né, a gente não sabe, né? Bom, pelo menos eu. Mas é isso. É um comentário. A gente tem uma formação que mudou um pouco depois, né? Eu varia de que nível você pensar. Eu trabalhei com material escolar por 10 anos, né? Há pouco tempo. Vi um pouco os currículos terem algumas mudanças, mas eu ainda peguei, né? Eu tenho 41 anos e peguei uma formação, enfim, mas eram também as hereditárias, né? Era isso. Completamente acrítica com relação a tudo isso, né? E eu acho que hoje tem uma efervescência acontecendo entre os historiadores sobre os passados diversos de populações escravizadas, racializadas na história do Brasil, toda uma historiografia voltada toda uma historiografia voltada para a atuação desses sujeitos, das múltiplas formas de consciência que eles tinham e de forma de organização e assim por diante. As conexões que não eram feitas do Brasil com a África vêm sendo feitas por diversas pesquisas, que é muito importante, né? O Brasil sempre foi pensado por sua elite numa dualidade Brasil-Portugal, Brasil-Europa, né? Enfim, né, entraram durante o período aí, né, de 1550 a 1850, né, o período do tráfico transatlântico de escravos, 300 anos de formação do Brasil. A cada 100 pessoas que entrou no Brasil, 86 eram africanos, 14 eram europeus. O Brasil era muito mais africano que europeu naquele contexto, porque também é muito mais do que hoje por causa das imigrações do século XX, da política de branqueamento e tudo mais, que nada disso tinha acontecido. Então o século XIX também, né, a escravidão é uma loucura, né? Para começar, acho que é a história de uma escrava branca, que a indignação é exatamente essa, né? Então, enfim, essa coisa da reunião de boêmios abolicionistas, né, que está em vários filmes, está em várias produções, o abolicionismo como um movimento de jovens idealistas urbanos. Você vai para investigar essas associações abolicionistas, a atuação deles e tal, o que você vê, na verdade, é que o que é aparente desses movimentos são esses jovens idealistas e tudo mais, porque é quem não vai morrer se botar a cara no movimento, né? Eles têm uma rede gigantesca de pessoas atuando com eles, que são pessoas que, em muitos casos, são libertos, pessoas que são escravizadas e que estão lutando ali ainda que não tenham tido condição de se libertar até o momento, estavam lutando e ajudando a libertar outras pessoas. Uma noção de solidariedade, coletividade, e que é considerado hoje o primeiro movimento social organizado nacionalmente no Brasil, né? O abolicionismo, alguns estudos defendem essa tese de que o primeiro movimento que pode ser considerado um movimento social organizado, no sentido de que associações diversas, ainda que tivessem cada qual se formado num lugar, com ideias diferentes, pessoas diferentes, atuaram como uma grande frente, com uma pauta única e foram até o fim dela. Apenas tiveram problemas que, quando a pauta é atendida, todo o desejo de reformas que vinha junto vai ser tratorado pela proclamação da República e a imposição
dos fazendeiros, né, de uma nova ordem, enfim, política de branqueamento e tudo isso. Mas o abolicionismo é um movimento muito interessante, envolvia uma imensa rede de organização clandestina que a gente consegue mapear muito por indícios pequenos que vão se juntando, como o Clube do Cupim, lá em Pernambuco, que é uma rede muito grande, que libertou milhares de escravos libertados por ação direta, né, por facilitação de fugas, esse tipo de coisa, sem que eles tenham sido reprimidos, porque eles eram espertos mesmo, porque eles eram uma rede muito funcional assim, na resistência. E usando exatamente esse fato de que havia um abolicionismo mais da elite, que podia botar as caras, ter um jornal, fazer um baile, arrecadar dinheiro, etc. E assim, né, uma rede muito mais ampla poderia atuar, né, de gente que era muito mais arriscado estar envolvido, né, nessa mobilização. Mais questões? De casa? Gente, então eu vou encerrar essa mesa. Agradecer muito a presença da mulher novamente. Acho que essas pesquisas são fundamentais para se pensar processos efetivamente emancipatórios, revolucionários. Bom, agradecer a organização do evento.